Durante muito tempo, o ensino em Portugal estava a cargo da Igreja. Somente no século XVIII se iniciou o ensino estatal gratuito. Aos professores era dado o estatuto de funcionários públicos. Esta reforma manteve-se até 1913, quando foi criado o Ministério da Educação Pública, passando a chamar-se Ministério da Educação Nacional de 1936 até 1974. Com a instauração da democracia, passou a chamar-se Ministério da Educação até aos dias correntes. Foi durante a década de 1950 que a escolaridade obrigatória foi conseguida para os alunos do sexo masculino, estendendo-se ao sexo feminino em 1960. Nesta década, a escolaridade obrigatória foi alargada para 6 anos, até aos 14 anos. Ensino primário, 4 anos. Ensino primário complementar, ciclo preparatório, 5ª e 6ª classe, 2 anos. Os níveis de ensino até 1974 eram o primário, o secundário liceal e o superior universitário, surgindo mais tarde o ensino técnico profissional. Os índices elevados de analfabetismo eram preocupantes e não dignificavam a imagem do país no exterior. O Estado Novo, autoritário, preferia manter o povo na ignorância, não procurando solucionar o analfabetismo, problema que se encontrava presente em mais de metade da população portuguesa. Várias personalidades da vida nacional, Virgínia de Castro Almeida, escritora, João Amial, escritor e historiador, Alfredo Pimenta, erudito e investigador da história nacional, defendiam o conservadorismo e afirmavam que a vida rural era mais importante do que a vida escolar. Havia também quem defendesse que a ignorância e o analfabetismo eram uma virtude. Por detrás deste pensamento havia, então, o interesse de que quanto menos instrução o povo tivesse, menor seria a sua capacidade de reivindicar ou questionar sobre as políticas do regime e a ordem social que vigorava. Mantinha-se assim um clima de conformismo social. O ensino em Portugal desenvolveu-se, historicamente, num contexto informado pelo catolicismo. O Estado Novo influenciava fortemente a educação pela carga ideológica e pela doutrina do regime, fazendo poucas exigências relativamente aos requisitos dos professores. Para ensinar, bastava saber ler e escrever e saber transmitir os conhecimentos. Nos primeiros anos do regime de Salazar, a Constituição obrigava ao ensino primário elementar de 3 anos, cabendo a educação e instrução às famílias e aos estabelecimentos de ensino oficiais e particulares. O ensino primário foi o que concentrou uma maior atenção do regime, pois o analfabetismo era a prioridade a combater. Também este grau de ensino representava a base propícia à formação dos valores nacionalistas. Optou-se por uma política educativa minimalista, tendo como objetivo levar a escola ao maior número de crianças. Cada um deveria ser educado consoante o seu estatuto social, para exercer a sua função na sociedade, dando relevância a valores como a simplicidade e a humildade. A imigração era limitada aos que possuíssem o exame de 1º grau. Segundo Salazar, não havia nenhuma razão para justificar as desigualdades económicas que explicava como sendo inevitáveis e instituídas por Deus. A nível da organização sociopolítica e católica, os valores de Deus, pátria e família estavam vinculados ao Estado. E este centrou na escola primária as suas diretrizes ideológicas no sentido de formar cidadãos verdadeiros, cristãos e conformados. A educação foi considerada um mal e um perigo para o regime que era necessário controlar e passava a ter um peso menor no orçamento do Estado fascista. As turmas passaram a ter 40 a 45 alunos e o pessoal começou a escassear em qualidade e quantidade. A grande machadada ocorreu em 1936, quando as escolas do magistério primário foram encerradas até 1942. Era a degradação da função do docente e, portanto, o seu descrédito social. Nas paredes de todas as escolas tornou-se obrigatório o crucifixo. O nacionalismo invadiu os programas escolares. O ensino ministrado tinha um objetivo contrário e oposto à realidade social e económica dos alunos. E o amor a Deus e à pátria ganhou conotações trágicas do isolamento, havendo uma fobia